Nessa edição, vamos tratar também da violência na campanha política americana. Antes, a apresentação dos participantes hoje da nossa roda, começando pelo ex-senador e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Paulo, obrigado pela disposição de participar. Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês. Está conosco também o cientista político, professor do INSPER, Carlos Mello. Carlos Mello, obrigado. Boa noite. Boa noite, William. Prazer estar com todos também. Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília. Thaís Herédia aqui em São Paulo. Caio Junqueira, igualmente. Boa noite a ambos. A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito. Ela vai apurar as acusações de Pablo Marçal contra José Luiz da Atena por lesão corporal e injúria. Como é notório no debate da TV Cultura de ontem, domingo, da Atena reagiu a provocações, deu uma cadeirada no empresário. Confira na reportagem de Saulo Tiossi. Da Atena cancelou os compromissos do dia. Já Marçal manteve a agenda e caminhou com o braço imobilizado pelo centro de São Paulo. A cadeirada, ao vivo, durante o debate de domingo da TV Cultura, serviu de material para as redes sociais do candidato do PRTB, que, segundo o boletim médico, teve traumatismo na região do tórax e no punho direito, sem maiores complicações. Ao receber alta do Hospital Sírio-Libanês, Marçal disse que iria pedir a cassação da candidatura de da Atena. Agora eu quero fazer uma pergunta ao contrário aqui. Aonde que eu estaria se eu tivesse dado uma cadeirada nele? Ia estar encarcerado agora, né? Nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. A disputa pela prefeitura da maior cidade do país tem sido marcada por provocações e acusações entre os candidatos. O clima político hostil que escalava a cada debate passa a envolver agora a polícia. Nesta segunda-feira, o inquérito foi aberto para investigar as denúncias de Pablo Marçal contra José Luiz da Atena por injúria e lesão corporal. Em nota, o candidato do PSDB disse que não defende o uso da violência, mas que de forma alguma se arrepende e, se as circunstâncias fossem as mesmas, não deixaria de repetir o gesto. Depois de ser expulso do debate, da Atena disse à imprensa que a agressão foi motivada por declarações de Marçal sobre um caso de assédio sexual que o apresentador respondeu, mas foi encerrado, segundo ele, por falta de provas. A agressão durante um debate repercutiu na imprensa internacional. O Washington Post afirmou que o ataque chocou e mergulhou a disputa ao governo na maior cidade do hemisfério ocidental no caos político. O jornal argentino Clarín chamou o episódio de escândalo. Já o New York Times chamou de impressionante o ataque com uma cadeira durante o debate. Paulo Artung, independentemente de uma pergunta pessoal, não sei se alguma vez no debate político você sentiu vontade de dar uma cadeirada em alguém, no sentido metafórico, Paulo. Sentido metafórico. Não. Não, mas vamos trazer para o sério. Sempre gostei de debater ideias. A gente está com você na roda hoje, Paulo, pela sua experiência na política. E a partir daí essa questão. O que a gente viu nesse debate, a cadeirada especificamente, ela é um fato isolado que a gente tem que circunscrever ao ambiente do debate? Ou ela está dizendo algo sobre a política brasileira, sobre o que a gente precisa falar? Paulo. Olha, não é fato isolado, eu acho que merece uma reflexão e, em bom momento, você estabelece essa pauta, esse debate, né? Se a gente olhar, fazer um corte aqui histórico, quando eu tomei posse na Câmara dos Deputados, e fui tomar posse na Comissão de Finanças da Câmara, eu tomei posse junto com Roberto Campos Avô, com Delfim Neto, com Dornelles, com César Maia, com José Serra e com Mercadante, né? Eu fui deputado federal no pós-constituinte. A Constituinte foi um grande instrumento de mobilização de lideranças populares, de lideranças acadêmicas, de lideranças empresariais e assim por diante. Quer dizer, eu acho que, desse processo de democratização para cá, qual é o vazio que ficou, William? Ficou o vazio de formação de liderança. E eu acho que a gente está pagando um preço por isso.
Evidentemente que tem fenômenos que não são nacionais, tem fenômenos planetários, a conectividade que nós estamos vivendo e o impacto disso na política, na vida, no debate eleitoral e assim por diante. Mas tem uma questão de fundo que eu acho que os partidos, da democratização para cá, os partidos falharam no trabalho de recrutar meninos, meninas, jovens, e de formar, treinar para o debate político, treinar na formação de liderança para o setor público brasileiro. Eu acho que a gente está vivendo as consequências disso. Ao cientista político agora cabe a seguinte questão, Carlos Mello. Isso é um processo, é o espírito da nossa época. Eu estou dizendo isso sem nenhuma conotação de ironia, tá? O que a gente vê é o espírito da nossa época, caracterizado como ele é pela revolução da informação, pela presença cada vez maior do espaço digital na política, com tudo isso que o espaço digital implica, ou é alguma falha específica da política brasileira, acadeirada? Bom, William, o Brasil tem todos os problemas do mundo agravados pelos seus problemas próprios, tá? O que você coloca são os problemas do mundo. Tem essa revolução digital. Aliás, vamos lembrar, entre o século XIX e o século XX, houve uma grande transformação tecnológica também, que desabrigou milhões de pessoas do mundo do trabalho, e logo na sequência que nós tivemos duas grandes guerras, tivemos a eclosão do fascismo e do nazismo, violência pura, né? Então, esses momentos atiçam, né, vamos usar uma expressão antiga, os instintos mais primitivos da política, né, nessa direção, na direção dessa violência. Agora, no Brasil, isso tem se agravado nos últimos tempos. O que o Paulo coloca é perfeito. Você teve um rebaixo da qualidade da liderança política, né? Nós temos falado isso várias vezes, William. Nós nos conhecemos há muito tempo, esse assunto é recorrente entre nós, que você sai de um padrão onde você tinha pessoas que pensavam o Brasil, que pensavam, né, projetos, programas, etc., para um padrão onde houve um rebaixamento muito grande, né? E as redes sociais, elas ajudam isso, elas favorecem isso. Veja, não é só um ambiente de incerteza, não é só um ambiente tenso. O Paulo Artung, que está aqui conosco, foi candidato ao governo do Espírito Santo, venceu uma eleição em 2002, debaixo de uma tensão muito grande, né? Havia ali crime organizado, etc. No entanto, isso não chegou até os debates, porque parece que se fazia uma política diferente. Hoje, isso é agravado. Há um vazio institucional. O termo técnico institucional voids, há um vazio institucional. Essas questões todas que trouxeram as redes sociais, a internet, elas precisam de legislação. As redes sociais, elas precisam de legislação. A forma dos debates precisa de uma nova ordenação. Não dá para fazer mais debates num modelo que nós fazíamos na década de 90. Esse modelo se esgotou há muito tempo, com as redes sociais adquiriu um tom dramático. Então, eu acho que para início de conversa a gente pode ir por aí, William. Caio, você como repórter político, sempre aqui no WW, a sua frase, que a gente brinca muito com você, a política como ela é acadeirada, a política? Não necessariamente, né, William? Assim, defenda a política, então. Vou defender a política, claro. Eu tenho uma impressão de que eu comparo muito essa questão até com a questão cultural nossa, até da música, né? Por que a geração de 60 da música popular brasileira foi, né, extremamente, né, Chico Buarque, Caetano e tal, e hoje ela é pior do que aquela? Só para comparar, hoje, os políticos de hoje são piores do que há 30, 40, 50 anos? Eu tenho a percepção... Eu sou suspeito para responder. Aos 72, tendo participado da cobertura da Constituinte, se você me pergunta isso, eu vou dizer que sim. Sim, mas William... Mas você é uma geração mais nova que a minha. Vamos ver a sua e a do Daniel. Não, William, eu tenho a impressão que, sim, antigamente a política era mais missão e hoje é mais profissão. Porque é uma profissão, igual a nossa aqui, jornalistas, você vai ascendendo na carreira, né? Antigamente eu tenho a impressão que era mais missão. Mas o que mais me chama a atenção
Eu nunca, assim, essa coisa da política hoje é muito ruim, isso nunca me cativou muito. E eu fiquei dentro do Congresso Nacional, como setorista de Congresso, 10 anos da minha vida. Indo lá todos os dias, convivendo com 600 caras eleitos e em conexões diretas com suas bases. A impressão que eu tenho, fruto dessa experiência pessoal, é de que a base de entrada na política, hoje, ela é muito maior do que há 30, 40, 50 anos. E que há 30, 40, 50 anos era uma elite intelectual que tinha acesso às melhores universidades, né, e que tinha acesso a mais recursos, então era mais restrita essa base de entrada. E hoje ela é muito ampla. Logo, por si só, ela é mais democrática, entre aspas, e com todas as mazelas que isso acaba. Hoje qualquer um pode entrar na política. Antigamente não era qualquer um que podia entrar na política. Paulo, você entrou na política por ser integrante de uma elite intelectual? Não, a visão está errada. Eu entrei nas disputas eleitorais por ter participado de movimento social. Eu venho de movimento para o repórter. Essa é uma importante repórter. Agora, Paulo, deixa só pôr outro repórter aqui. Eu venho de uma coisa que perdeu dinamismo no Brasil, mas que formou muitos quadros ao longo da nossa história, que é o movimento estudantil, né? Então, assim, houve um esvaziamento do movimento estudantil. Não vamos entrar nesse debate, que esse debate é... Mas não deixa de ser uma elite intelectual, né, Tung? É absolutamente complexo, né? Mas, assim, o movimento estudantil perdeu força e perdeu a sua capacidade de formação de quadros nos diversos campos do pensamento político. Você vai olhar aí o que o movimento estudantil legou para o país, assim, nas várias posições, nas várias maneiras de ver o mundo e de ver o desenvolvimento do mundo. Isso nós perdemos. Então, assim, nós perdemos essa escola. Nós perdemos também a possibilidade dos partidos políticos, através das fundações partidárias. Sempre é bom lembrar que as fundações partidárias, da democratização para cá, elas passaram a contar com dinheiro público para a formação de quadros, né? E elas não cumpriram essa missão. Deixa eu pegar esse ponto, Paulo. Exatamente assim, esse ponto. Essa coisa de que, não, está democrático, se fosse tão democrático, não seria uma coisa tão ligada a sobrenome na representação política brasileira. Então, né? deixa nesse ponto, Paulo, exatamente então, assim, esse ponto. Paulo, com sua licença, Paulo. Eu acho que tem um vazio enorme que nós precisamos preencher. Desculpe. Não, é exatamente esse ponto que me parece essencial, que é o que vocês estão levantando, da formação de quadros políticos, Daniel. Você acompanha, hora a hora, a atuação dos quadros políticos em Brasília. Eles são melhores ou piores? Para mim, claramente piores. Aí você tem vários fatores que podem ter colaborado para piora, ao meu ver, para a deterioração dessa formação de políticos. O Instituto da Reeleição em diversos níveis, não só para presidente da República, governadores, prefeitos, também há quem diga que piorou porque impediu a renovação ou transformou as renovações num processo mais lento. Mas se você me permite, William, eu adoro, tenho orgulho de ser repórter, mas estou com um momento aqui, gostaria de ser um cientista político, mas sou um cientista político frustrado. Hoje eu resgatei uma pesquisa que tinha me chamado muito a atenção, feita entre 2020 e 2023 pelo Fiscar e pela USP, mostrando que aumentou a filiação partidária nesses anos, nesse intervalo, de cidadãos comuns, obviamente, e 70% deles apontam como motivação relevante para a adesão a um partido o ódio ou a aversão ao rival político. Isso é o que a gente pode dizer de engajamento pelo ódio. E a gente já teve aqui momentos de polarização na era democrática. Paulo Artung mencionou o seu primeiro mandato parlamentar. A gente já teve nos anos 90, nos anos 2000, PT contra PSDB, PT contra DEM, PFL, excelente. Mas quando a polarização se transforma numa ameaça existencial, ou seja, um medo injustificado de perder para o outro, aí acho que nós temos uma ameaça maior.
uma ameaça talvez à democracia, mas também algo que corrói as relações pessoais, as relações familiares, as relações entre profissionais do mesmo ambiente de trabalho. E isso é o mais nocivo, porque aí o que passa a ditar as regras do jogo não é mais o debate de ideias, é o não. Eu não tolero, eu não quero outro de jeito nenhum, eu não aceito o resultado. E esse não impede a convivência entre as pessoas, é a polarização calcificada, né? E esse não também faz com que a gente passe a encarar não o lado humano do adversário político, mas o estereótipo, a caricatura. Não só entre os políticos, mas entre as pessoas comuns. E isso é o mais nocivo, porque aí você passa a ter de um lado o racista, o fascista, e do outro digamos, o abortista ou o anticristão. E aí essas caricaturas fazem muito mal, né? Falar em caricatura, bela palavra, Daniel, para te fazer a pergunta, Thaís. A gente sempre tira você, né, do lado da economia, onde você fez uma brilhante carreira, onde você tem um nome com muita solidez e repercussão, e a gente sempre puxa a Thaís para o lado da política. Você entra com prazer nesse campo da política, porque no teu campo da economia é impossível falar dele sem falar de política. E quando você olha para o sistema político, Thaís, que se consagrou na cobertura da economia, o que é que te vem à cabeça? Bagunça, né, William? Bagunça. Bagunça e uma falta de confiança, né? Eu vou repercutir aqui o que eu ouço há 20 anos, de 30 anos de jornalismo, 20 anos de cobertura econômica. O que eu mais ouvi nesses 20 anos de cobertura econômica é que a reforma mais desejada pelos empresários no Brasil é a reforma política. É aquela que, de alguma forma, vai tentar controlar essa dispersão das ideologias e, portanto, da ação da política, da execução da política nos seus campos e nas suas instituições. Essa foi a reforma mais citada que eu ouvi na minha vida, a necessidade de uma reforma política. E talvez a cadeirada seja o sintoma mais recente, mais violento do que essa política, ou a forma como a política se deu nessas 2 últimas décadas, ela fez a política se perder completamente. Então, a minha visão aqui é que ou não há entendimento do que está acontecendo no Brasil, ouvindo vocês dizendo, é um parlamento pior do que já foi no passado, esse é um consenso entre os empresários, né? Que é um parlamento melhor. Agora, se ele é mais democrático, ele também não revela um pouco desse Brasil que educou com falhas, que deixou as pessoas não ensinou o debate, a massa crítica do debate democrático no Brasil. Então, tudo é sintoma, tudo é reflexo e a confusão de hoje é essa percepção de bagunça, uma bagunça de compreensão, uma bagunça de entendimento do que é preciso e uma bagunça de uma disputa em que cada um quer só defender o que é seu. Carlos Melo, quando a gente se refere ao que a gente até aqui abordou, formação de quadros, importância dos movimentos sociais na formação desses quadros, a capacidade de representação não de segmentos sociais mais amplos, a questão da polarização, nós estamos sempre, de certa forma, tangenciando problemas dos partidos políticos. Eu queria deixar essa questão para o cientista político. Os partidos políticos no Brasil merecem esse nome? Falharam? Agora, deixa eu fazer o seguinte, Carlos, o pessoal está me avisando que a gente tem que ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo para não quebrar o teu raciocínio, que eu sei que a resposta demanda alguma formulação. E a pergunta é essa, Paulo. Os partidos políticos no Brasil merecem o nome que tem, partidos políticos? A gente vai para o intervalo e volta com essa conversa daqui um instantinho. Até já.